Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andalino Tópico. Sou eu, blog Santo Nome, você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido, tá bom? Pessoas do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, você do Blogger, do YouTube, você que acompanha pelo bom e velho e-mail, você das nossos grupos. Tivemos grupos no WhatsApp, mas cresceu muito e não conseguimos dar conta e as pessoas estavam aprendendo bem o que nós passávamos ali no grupo. Esse é o nosso propósito. Quando certa porcentagem do nosso grupo atinge os objetivos, a gente nos sentimos com a missão cumprida, né? Então é isso mesmo. E às vezes dá muita confusão, né? Então eu estou fugindo de confusão, né? Enfim, você que me acompanha aí, muito obrigado de coração. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel Papatima de Montão. Hoje, dia 6 de dezembro de 2022, no meu relógio são exatamente meio-dia e 14 minutos em ponto. Eu falo em direto, ao vivo, tá bom? Estamos ao vivo aqui no YouTube. Se você gostar do vídeo da podcast, né, no formato específico para o YouTube, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike. É tudo com você. Comenta aí o que você acha. Nos últimos 15 anos, mais precisamente nos últimos 20 anos, que eu tenho respondido perguntas por e-mail. Basicamente a grande contingente aí é por e-mail, né? E depois o segundo colocado é questões que chegavam para nós através do Yahoo Grupos, Yahoo Respostas e também pelos comentários do Blogger. Teve bastante uma época, agora diminuiu bem mesmo. Do YouTube também, muitas pessoas entram em contato pelo comentário do YouTube. E do grupo às vezes aparece bastante também. Então, uma questão que sempre aparece é essa questão de documentação, né? A pessoa passa no concurso público e essa questão de diploma, certificado, é um assunto bem recorrente e a gente vê e observa que sempre o pessoal patina, derrapa nessa questão. E para que isso não aconteça pontualmente, eu já fiz isso em outras edições aí, né, ao longo desses anos todos, mas a nossa audiência é rotativa, nós sempre vamos refrisando aquilo que estamos falando há um tempo. Então, primeiro de tudo, meu amigo e minha amiga, nós temos que entender o que é um documento, para que ele serve. Tá certo? Entender o que é um documento, para que ele serve, no nosso caso específico, vamos falar do direito, beleza? Um documento, do latim, é documento. Um documento é uma carta, um diploma ou um escrito que reproduz um acontecimento, uma situação ou uma circunstância, tá certo? Também se trata de um texto que apresenta dados suscetíveis de serem utilizados para comprovar algo. Comprovar algo, entende a questão? Sempre que você tem posse de algum documento, identidade, vai comprovar que você é você. Título do eleitor, que você é você, que vai poder votar. Você tem um diploma, um certificado, vai provar que você passou por várias etapas para ter posse daquele documento, beleza? Então, um documento é qualquer registro de informações, independentemente do formato ou suporte utilizado para registrá-los. Então, uma área que não tem jeito, você que faz secretariado escolar, você que faz pedagogia, você que vai fazer esses cursos aí, ou normal superior, ou magistério, essa questão de arquivo, guardar coisas, por quê? Que o pedagogo, muitas vezes, ele vai aprender essa questão de arquivo. Muitas vezes você vai ser o dono da sua própria escola, não é verdade ou não? E você vai ter que arquivar coisas, então você tem que aprender a arquivar matrículas, documentos e como fazer isso. Então, a biblioteconomia é muito interessante, essa ciência, né, arquivística, tá certo? Ela tem um caráter generalista e as ciências, cada ramo especializado vai adotar um padrão específico para cada caso concreto ali, do direito. O direito, como que define? Eu tenho um dicionário aqui, como que é definido o documento no direito? Todo título ou peça gráfica que exprime ou representa alguma coisa que tenha valor jurídico. Olha só, valor jurídico. Não esqueçam disso, valor jurídico. Apta para instruir
Olha só. Apta para instruir ou esclarecer o processo e provar o que alega a parte que o produziu em juízo. Escrituras públicas, cópias fotostáticas, desenhos, mapas, gravuras, gravação em disco, etc. Então, o direito nos fala sobre isso. Então, um documento, uma escritura, qualquer coisa que seja, ela tem a classificação vai depender da sua origem. Pode ser divididos em privados e públicos, tá certo? E tem aquela questão do seu valor. Um documento de cunho ali de valor administrativo, de valor fiscal, de valor informativo, tá certo? De valor legal, de valor permanente, de valor primário, de valor probatório, de valor secundário. No Brasil tem aquela questão do sigilo, pode ser reservado, pode ser um documento secreto, pode ser ultra secreto e assim por diante, né? Então, meu amigo e minha amiga, falando para você aí que vai lidar com questões jurídicas em concursos públicos, ou você fez R2, segunda licenciatura, é uma questão muito recorrente no nosso canal, e as pessoas patinam em relação a isso. A jurisprudência no Brasil sobre o R2 ser obrigatório, ser diploma ou certificado não é clara. Não há um consenso. Por que isso acontece? Porque a primeira R2, por assim dizer, no Brasil, entre aspas, tá? Houve outras tentativas anteriores, mas não chamavam-se R2. Foi feita em 97. E lá, esse documento diz claramente que após a conclusão do curso, a pessoa receberia um certificado equivalente. Então, convencionou-se muitas instituições que ao final do curso, elas ofertam o quê? Um certificado equivalente à licenciatura plena. É um termo não muito usual hoje em dia, tá certo? Por causa que findou-se a licenciatura curta. Mas ainda existem pessoas que possuem essa nomenclatura. Na educação física, isso existiu uma época para designar que o licenciado pleno em educação física ele poderia atuar tanto na escola quanto na academia, tá certo? Como preparador físico ou como professor de educação física dentro das escolas. Por isso que existia a licenciatura plena. Depois acabaram com a licenciatura plena, então dividiram-se em bacharelado e licenciatura. Sugiro que quem for fazer, se tiver a possibilidade de fazer os dois juntos, que vai dar um ano a mais, um semestre a mais, é mais vantagem. Então, no direito, nos cursos de licenciatura de R2, enfim, ou curso normal, quando você acaba um curso, isso que tem que ficar claro. Há muitos anos eu venho falando a mesma coisa. Depois de um tempo, muitas pessoas caem a ficha depois de muito tempo. Caiu a ficha por quê? Porque entendeu o princípio do que é um documento. Quando você entende que é um documento, para que ele serve, você não vai ser enganado. Por exemplo, por que existem cursos de R2? Porque existe uma legislação anterior. Quem pode dar aquele curso? Uma instituição superior. Quais são as prerrogativas de uma instituição de ensino superior? É apontado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Uma instituição superior, ela pode fazer muita coisa, meus amigos. Registrar diplomas? Pode. Se ela for uma universidade, ela pode registrar seus próprios diplomas. Tá certo? E certificados, é lógico. Tá certo? E quando ela cria um curso, o MEC vai avaliar aquele curso. Uma vez aquele curso estando avaliado e sendo reconhecido, o portador daquele título que o MEC e aquela instituição está te dando vale em todo o território nacional. Ah, mas João Maria, a carga horária, pouco me importa a carga horária. É menor, não. Você seguiu o quê? Uma legislação, é o direito. O que é o direito? Vamos ver aqui no nosso dicionário, tá certo? Sobre o que é direito. É rapidinho aqui, deixa eu abrir a página aqui, ó. Direito, né? Ciência normativa que estabelece e sistematiza as regras necessárias para assegurar o equilíbrio das funções do organismo social, a obediência obediência de cujos membros são coercitivamente impostas pelo poder público.
Então, quando você tem um diploma de nível superior ou um certificado, ou DR2, qualquer coisa que seja, quem vai analisar esse diploma tem numeração, tem todas umas regras que contém no diploma. E quem possui aquele diploma está apto. A partir do momento que você tem um documento na mão, você está apto. Entendeu isso aí, você não vai ser enganado. Pelo poder público. 2. Conjunto de normas legais relativas a determinado ramo da ciência jurídica, direito civil, direito comercial, direito penal, etc. 3. Imposto, taxa ou qualquer outro tributo pago a uma repartição aduaneira sobre mercadorias importadas ou exportadas. Então, meu amigo, minha amiga, quando você cumpre o que foi estabelecido por lei, que não foi você que inventou, foi o Congresso Nacional, foi o MEC, ao ter posse de um documento, pouco me importa se é um diploma ou se é um certificado, você está apto, ponto. Mas João Maria, mas minha carga horária no curso, o que diz a resolução da qual você fez aquele curso? Estabelece regras mínimas, mas por quê? Porque você já tem um nível superior, tá certo? Se você tem um nível superior, você pode fazer aquele curso. Se você não tem, você não pode fazer. Correto? Então você cumpriu os requisitos estabelecidos anteriormente pela lei? Cumpriu. Então quem for observar o teu diploma ou certificado tem que saber isso. Por exemplo, se eu estou falando sobre história do Brasil numa sala que tem professores de história do Brasil, todo mundo vai me entender o que eu estou falando ali, correto? Então, na jurisprudência não, no direito, em documentações, quando você chega numa escola, há uma referência. A pessoa que vai observar o seu documento deveria saber sobre a legislação vigente. Mas o que acontece? A pessoa chega com o seu certificado de R2 ou ou um diploma, e o pessoal dá carteirada, que isso aqui não vale. Mas por que não vale? Por que não vale? Isso aí é carteirada, meus amigos. Tá errado isso aí, é crime. Por quê? Porque o portador daquele documento cumpriu certos requisitos. Isso que vale. Um diploma ou um certificado atesta que você cumpriu todas as etapas necessárias para possuir aquele diploma, aquele documento. João Maria, eu já respondi uma vez um internauta que ele perdeu uma vaga, mas depois ele conseguiu na justiça. Por quê? Ao ir como fala, ele foi chamado no Diário Oficial, ele foi no RH, ele estava com o certificado de R2 e ele não trouxe o diploma de bacharel e não aceitaram. Olha só. Mas espera aí, quando você tem um documento, meu amigo, você que me ouve do outro lado, você tem um diploma de R2 ou de segunda licenciatura, ou o que quer que seja, ou até mesmo de licenciatura. Quando você está portando um diploma ou um certificado, significa que a instituição que está te dando aquele diploma já colheu os documentos necessários para que você pudesse fazer aquele documento. Quando você passa num concurso que exige nível superior, você não precisa levar o seu documento de ensino médio. Você não precisa, porque o documento de ensino superior automaticamente garante que você fez o ensino médio, pô. Entendeu a questão? Então muitas pessoas, por falta de conhecimento, por ignorância às vezes, é passado para trás. A gente tem que ficar esperto e tem que ser, às vezes a gente não pode ser abaixar a cabeça para esse pessoal não, porque é muita carteirada que tem por aí e eles sabem quem é o próximo da fila, tá bom? Então o documento é isso aí, o direito é isso aí, né? Fez o mais importante ao escolher um curso superior, não importa que você faça, bacharel, qualquer coisa que seja, que você escolha uma instituição reconhecida e autorizada pelo MEC para não ter dor de cabeça. Não vai nesse negócio do baratinho, não vai nessa questão, não, vai na qualidade. Lógico que tem aquelas instituições que tem um preço atrativo e ela tá tudo certinha com o MEC, aí beleza, vai para cima. Mas sempre faça aquele caminho das pedras que nós recomendamos.
vai no EMEC, entre em contato com o MEC,